Fala aí, pessoal do canal, quem fala com vocês aqui é o Vitor Cândido, do canal Cândido Unicet, aqui no YouTube. E é com grande alegria que eu trago esse vídeo para vocês, que é um vídeo muito pedido pelo pessoal do canal, né? Que eu tô chamando de carinhosamente supletivo, né? Adrenaline 2020, que é esse driver muito conturbado, né? Na minha opinião, desde que eu sou fã da AMD há mais de 10 anos, eu posso dizer que foi o pior driver a pior plataforma de driver da história da AMD foi o Adrenaline, né? O Adrenaline 2020. Foi a pior plataforma, porque de tempos em tempo, né, a AMD ela muda a plataforma dela, dizem que eles refazem do zero. Não sei, duvido muito. Deve ter um nicho das versões anteriores de drivers, mas de tempos em tempos eles fazem uma mudança radical na plataforma. E essa que ocorreu no final de dezembro de 2019 foi de longe a mudança mais catastrófica da história da AMD, né? Fazendo muitas pessoas hoje em dia abandonarem a série 500, como eu falei em vídeos anteriores, né? Ter a série 5000 como uma série falida, apesar de você haterzinho, você que não sabe a diferença de Full HD para HD, achar que minha 5000 é uma maravilha. Não, não é, é uma falha de projeto. Uma pessoa que gosta de tirar o máximo da performance do seu equipamento usando uma placa 5000 sabe que ela é uma placa que deixa a desejar em muitos aspectos, dando a entender, como o próprio pessoal da Chip Art já falou, uma falha de projeto. Mas chega de enrolação, vou tentar ser o vídeo mais objetivo possível e dessa vez a minha cara vai sumir para poder ser mais imersivo possível esse vídeo, tá legal? Então vocês não estão me vendo aí para evitar que já teve vídeos aqui, minha câmera atrapalhou parte da legenda, então vamos entender. Primeira coisa importante que você tem que saber sobre para ter sucesso, né? Porque eu não vou só ensinar a usar, vou dar algumas dicas básicas para você ter sucesso. Então, tenha uma boa versão, como eu falei, brinquei com vocês, a versão 20.10.1, que foi essa última, está sendo muito elogiada. Eu diria que 90 pessoas do canal, do nosso canal, 90% das pessoas do nosso canal elogiou a versão 20.10.1, né? Que é essa versão agora de outubro, a primeira versão de outubro, e outra versão, duas versões muito elogiadas são a 29.1 e 29.2. São de longe as versões que esse ano estão agradando muito o pessoal, tá bom? Então, mas a escolha é por conta de vocês, tá legal? Porque existe um grupo de pessoas, como eu falei, 10% de pessoas que algumas não gostaram, sentiram perda de FPS, mas você tem que lembrar o seguinte, uma coisa que muitas pessoas esquecem: muitos jogos, após a troca do driver, o primeiro momento do jogo, ninguém observa isso. Muitos jogos estão em segundo plano, estão refazendo shaders, certo? Sombreamento, remapeando. Então, toda vez que você troca o jogo, muitos jogos, no primeiro momento, nos primeiros 30 minutos, uma hora de jogo, ele está se readaptando. Então, o que eu costumo ensinar para o pessoal aqui no suporte que eu dou? Toda vez que atualizou o driver para uma versão mais nova, lembre, deixa o jogo se ajustar. Às vezes demora uma horinha, primeira hora de jogo, mas você tem que esperar. Muitos jogos a mecânica se adapta em segundo plano durante a carga do jogo, tá legal? É uma dica importante. Bem, outra coisa muito importante é que você tem que saber qual é a versão do seu Windows. Então você vier aqui você for aqui de uma forma mais fácil para vocês, aqui em configurações, né? Você tem essa aba aqui, você vem aqui, atualizações, cadê? Aqui, sistema, pronto. Você tem que saber qual é a versão do seu Windows. Se você estiver utilizando uma versão abaixo de 2004, dificilmente você vai ter sucesso no seu Windows. Muito difícil mesmo. Então eu recomendo para a galera, tenha versões do Windows atualizada, nada de usar o Windows Lite nem o Windows Gambiarra, beleza? Então, dito isso, tá? É a coisa mais básica, eu vejo muitas pessoas baterem cabeça. Então, se você tem uma boa versão do Windows, certo? Se você está com o driver atualizado, bem, se você tem problemas, inúmeros problemas, esse vídeo está aparecendo para vocês aí resolvendo 12 problemas da AMD, vão te ajudar bastante, legal? Então chega de enrolação, já passaram quantos minutos desse vídeo? 4 minutos, então vamos lá que eu quero mostrar tudo para vocês. Bem, bem-vindo ao Adrenaline, que todo mundo já conhece, que tem AMD sabe, que ao você clicar aqui no reloginho, vai aparecer esse cara aqui nesse símbolozinho, eu boto para aparecer aqui, certo? Se por um acaso o Adrenaline não está inicializando junto com a sua máquina e você já instalou, não está aparecendo no rodapé aqui, rode o DDU, nós temos um vídeo no canal sobre o DDU, rode o DDU e reinstale do zero. Muitas das vezes a mecânica de inicializar junto com o Windows é prejudicada, então você roda o DDU e reinstala o driver do zero. Bem, uma vez chegando aqui nessa plataforma, a primeira pergunta que as pessoas fazem é: por que eu não recebo a atualização das versões beta? Né? Porque eu não recebo, eu quero receber a atualização das versões betas, então vamos dar um pulinho lá em configurações. Aqui em configurações, na parte sistema, esse primeiro botão aqui, você vai escolher, bem,
eu quero apenas as versões dos drivers oficiais ou eu quero as oficiais e as betas, que também são chamadas de opcional. Então, se você quer só as definitivas, apenas recomendado. Eu quero a recomendada e as betas, então recomendado e opcional. Então você vai ver todos os drivers. Muitas das vezes, a última versão que saiu não aparece. Aí que você faz? Você vai no navegador lá, se você já é cadastrado no pessoal da AMD, joga no Google assim, ó, driver AMD, a versão que você quer. Vou jogar a última, tá? A 20.10.1. Automaticamente o Google aparece para você o site oficial daquela versão do driver, permitindo você fazer a busca completa. Ou seja, você vai estar fazendo a versão full do driver, né? Porque quando você vai no site da AMD, você pode ser mais específico, mas aqui você faz uma versão full. Então, muitas das vezes, as pessoas resolvem problemas de instalação rodando DDU e pegando a versão completa do driver. E aqui você vê quais os dispositivos que ele contempla. Então é assim, porque muitas das vezes a versão mais atual chega primeiro a notificação, chega primeiro no site, no caso aqui, né, quando você joga o release dela ou versão definitiva, mas demora um pouco mais para aparecer aqui como opcional, tá legal? Então, você já sabe. Uma outra coisa, procurar atualizações. Se você desligar essa opção, ele só vai procurar quando você mandar. Ele não procura sozinho. Então, quando você chegar aqui, você não vai ter notificação de driver novo. Você vai ter que sempre apertar isso aqui para saber se tem driver novo ou não. Então, deixa ativado. Agora, baixar automaticamente. Se você ativar essa opção, ele baixa o drive em segundo plano para você, tá legal? Se você deixar ela desativada, ele só vai te notificar. Mas se você, por um acaso, deixar habilitado a opção de baixar, ele não só vai te notificar, como vai estar aqui pronto para você instalar. Mas eu prefiro dessa forma para eu ver o que está acontecendo. Mesmo porque eu nunca instalo por aqui. Eu sempre rodo DDU e faço a instalação completa, baixando o driver completo no site da AMD. Ok. Uma coisa muito importante, configuração instantâneas, o que é isso? Quando nós fazemos salvamos o perfil de configuração na aba desempenho aqui, que nós ensinei para vocês como fazer perfil, carregar perfil, é uma coisa, mas ele não agrega todos os parâmetros de configuração do driver Adrenaline. Então, se você fez muitas modificações no driver Adrenaline e você quer salvar todas as configurações, porque quando você salva esse perfil aqui, a gente já fez muito vídeo no canal na parte de refrigeração, na parte de undervolt, na parte de overclock, você cria um perfil, ótimo, mas esse perfil se restringe apenas a essa área do computador. Quando você quer todos os parâmetros de configuração de todas as áreas do Adrenaline sejam salvas, você vai aqui na engrenagem e vem aqui, ó, configuração instantânea, exportar. Ele vai criar um arquivo zip com todos os parâmetros de configuração seu já aonde você desejar, aonde você quiser. Você salva da forma como você quiser e quando você quiser esse arquivo de volta, você vai importar do local aonde você salvou. Beleza. Restauração de fábrica. Ao escolher essa opção, você zera por completo todos os parâmetros de configuração do seu driver Adrenaline, no caso, que é o gestor da sua placa de vídeo. É ele que manda instrução para a sua placa de vídeo. Então, você reseta. Redefinir estatísticas de jogos. O que é isso? Quando você olha na página inicial, você está vendo os valores dos jogos aqui, tá vendo? Ó? Média de FPS, 3D Mark, né, os testes que eu faço aqui, o World War Z, sei lá, Guerra Mundial Z, você vê tudo isso aqui. Se você vier aqui e redefinir e der o OK, quando eu chegar na página inicial, sumiu. Ou seja, eu zerei. Imagina que você teve uma semana tumultuada e ficou ruim o FPS dos seus jogos e você não gostou, certo? É isso aí, então você faz isso e você zera essas configurações. Então, primeiramente, vocês viram esse pequeno trecho de parâmetros de configuração, foi visto drivers, versão, como salvar todas as configurações da sua placa de vídeo. Voltando aqui para a página inicial, a AMD vai sempre fazer uma propaganda para você aqui de alguma coisa. E uma coisa que a AMD faz a propaganda é dessa coisa ridícula chamada Radeon Boost. Essa tecnologia, o Radeon Boost, né, que para mim é uma tecnologia falida da AMD, uma coisa que só serve de propaganda e que é uma promessa desde o lançamento, né, e nunca sofreu nenhuma adição de jogos desde dezembro do ano passado, quando foi lançado. É um recurso que aqui na engrenagem de configurações é um dos primeiros recursos que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Placa gráfica, você ativa ele aqui, né? Vocês estão olhando aqui meu computador, olha quanta coisa ativada aqui legal. Não, eu estava testando, meu computador normalmente está assim, tá? Eu não uso nenhum desses recursos porque, na minha humilde opinião, quando você fica com... Isso é uma primeira alento aqui do vídeo que merece atenção. Quando você utiliza sobreposição de instruções gráficas
por parte da plataforma Adrenaline com o jogo é muito complicado. Fica um batendo cabeça com o outro, sendo que eu vou estar mostrando para vocês como você definir quem assume a prioridade, apesar de que nem sempre o jogo vai respeitar isso, tá bom? Então não seja ingênuo. Mas eu estava fazendo os testes aqui, então você está vendo isso ativado. Mas o Radeon Burst em especial, o que esse recurso faz? Vamos dar uma lidinha aqui, né? Na coisa bem clara. Reduz dinamicamente a resolução durante o movimento para melhorar o desempenho. Com impacto pouco perceptível da qualidade de imagem, funciona apenas em jogos compatíveis. Para melhores resultados, defina a opção de escala de renderização de jogo para 100%. Todo mundo lembra que quando vocês jogam jogos de FPS, a gente pode alterar a escala do jogo, né? Alguns jogos como Call of Duty, né? Mas infelizmente esse recurso medíocre, né, Radeon Burst, ele não é um recurso bacana, porque olha só os jogos que ele possui. Os mesmos jogos, desde o dia do lançamento, que possuem esse recurso são esses jogos. E o que esse recurso faz? É um recurso muito inteligente, muito maneiro mesmo. No momento de maior movimento, onde o seu olho percebe menos a questão gráfica de texturas, polígonos, o driver ele dá uma secada na qualidade gráfica para aumentar a responsabilidade, o frame rate. O jogo vai ser mais responsivo naquele momento, né? O jogo vai ser mais responsivo naquele momento aos comandos que você estiver executando, te dando uma vantagem na jogatina. Mas me admira Call of Duty, por exemplo, que é um jogo Valerian, né? Vários jogos atuais aí que poderiam estar ativados para esse recurso, não tá ativado, né? Não funciona para esses jogos. Então são só esses jogos aqui desde a data de lançamento. E aí você pensa, eu vou ativar esse recurso aqui e vou me dar super bem em outro jogo. Entenda, se você abrir o jogo do Adrenaline, vou dar um exemplo aqui, quer ver, ó, jogos. Um exemplo assim, vou pegar Assassin's Creed Odyssey. Vocês observaram que o Radeon Burst não aparece aqui? Aí você vai dizer assim, não, Vitor, eu vou configurar na parte global e vai funcionar no jogo, certo? Vamos lá para a parte global aqui, gráficos globais. Aí a pessoa pensa que ativa e que vai ganhar vantagem à força do jogo. Então tem esse vídeo para vocês aí, Radeon Burst, onde eu já mostrei na prática que ativar o recurso Radeon Burst nas configurações globais do Adrenaline não vai te dar benefício, pelo contrário, nesse vídeo eu mostro que houve perda de FPS, porque quando o driver não reconhece o jogo com suporte dessa tecnologia, o uso dela vai ser um fracasso. Agora vamos a uma pergunta, deve ter muita gente aí que já me fez a pergunta e se perde nesse momento. Existem as configurações globais e as configurações específicas do jogo. Isso é muito importante você entender isso a partir desse momento do vídeo, para você poder entender o que você faz, o efeito que ele causa em cada jogo. Um exemplo para vocês aqui. Quando um jogo possui recurso Radeon Burst, além de ser só esses aqui, tem como você decorar, é tão fácil, tá tudo aqui, né? Tem como você saber aqui, quando você vem gráficos do jogo e você vai especificamente em cada jogo, você vê se aquele jogo suporta a tecnologia. Vocês estão vendo que eu estou no Call of Duty Modern Warfare, né, o famoso COD, Warzone, e ele não tem o recurso ativado. Então o que determina o recurso estar ativado ou não é o jogo suportar. Então mesmo que você ative nas configurações globais aqui, ó, lembrando sempre isso, ou eu posso configurar tudo por aqui, ou eu posso configurar um jogo específico, cada parâmetro de jogo, o que eu acho muito eficiente, porque eu, por exemplo, vou estar mostrando ao longo do vídeo para vocês que alguns efeitos gráficos eu só uso em certos jogos mais antigos, né? Existem efeitos gráficos que não são benéficos em jogos atuais. Então vocês já entenderam nesse momento que nós estamos discutindo sobre o Radeon Burst, eu tenho a configuração global do jogo, que é a configuração geral, e a específica. Então vou voltar para global aqui. Então, vocês já pegaram a manha que o Radeon Burst, mesmo ativando, na verdade você vai ter perda, não vai ter benefício nenhum no seu jogo, tá legal? E se um jogo tiver o recurso, quando você for aqui em gráficos do jogo, o jogo que você clicar tem que aparecer o recurso Radeon Burst aqui. Se o recurso Radeon Burst não aparece aqui, é porque o jogo não suporta a tecnologia, ok? Tecnologia medíocre, certo? E não me pergunta por quê, mas a AMD fica fazendo propaganda disso como se fosse algo, incrível, beleza. Então vamos lá. Então, uma coisa que vocês aprenderam nesse exato momento é o fato que eu posso configurar de uma forma geral ou de uma forma específica. Perdão se eu estou sendo repetitivo nisso, é porque tem gente que sofre com isso. Você talvez já conheça isso aqui de outras vidas do AMD, legal, já é um recurso antigo. Mas quem está chegando hoje pode se perder um pouquinho e isso pode ajudar você um pouco, ok? Bacana. Vamos voltar para a parte do gráfico na configuração global e vamos entender tudo isso daqui, ó. Isso aqui, de certa forma,
o perfil gráfico pré-determinado, a partir do momento que você mexe aqui, ele vira personalizado. Mas isso aqui, na verdade, é um adianto. Quando você não quer perder tempo. Porque assim, existem pessoas práticas, existem pessoas como eu, e a maioria aqui do site, que quer explorar o máximo da placa. Mas tem gente que quer sentar e jogar. Então, qual é a vantagem desses perfis aqui? Se você escolhe o perfil jogo, você é aquela pessoa que simplesmente quer sentar, jogar sem compromisso. Se você joga no modo esportes, quer dizer que você é um cara competitivo, que você quer uma coisa mais responsiva. Se você está tendo problema de tela preta, despejo, nós tivemos aquele vídeo nosso sobre o Undervolt, né? E o Radeon Chill. Então, se você tá tendo a conta de luz muito alta, porque você passa muita hora na jogatina, teu pai e a tua mãe estão brigando com vocês, esse é um recursozinho aqui que dá uma palavra feia, castrada, né, na sua placa de vídeo. E no modo padrão é o que eles recomendam para você, tá legal? O que eles julgam. Importante lembrar que ao clicar aqui no avançadinho aqui, nós temos muitos outros itens que alguns deles nós vamos falar aqui ainda no nosso vídeo. E no modo personalizado é quando você assume, quando você faz uma alteração específica que automaticamente vai ser ativado no modo personalizado. Então vocês já entenderam essa parte aqui, que é uma parte para quem? Para quem não quer se estressar em configurar o Adrenaline 2020, que é apenas sentar e jogar. Isso é uma dica muito boa para vocês. Então, já que estamos aqui, vamos conversar sobre esses itens aqui e ver os benefícios deles, sim ou não. Bacana? Ok. Vamos lembrar, o Radeon Chill, ele nada mais é do que um trava FPS. Uma vez que você está ativado nele, você determina a margem de FPS que você quer que seja consumida. Nós aprendemos que muitos jogos, né, que não são muito otimizados, nós tivemos Dead Stranding, Horizon Zero Dawn, que foram jogos que esse ano tiveram uma portabilidade um pouco tumultuada, né, muito perto de atualização. Nós observamos que o Horizon Zero Dawn, ele tinha muito problema de fluidez nas nossas lives aqui no canal. E quando eu reduzia, tanto no jogo ou aqui, de certa forma a placa ficava mais estável. E muitas pessoas, às vezes, que utilizam a AMD para gravar e jogar, eu quero dizer, se você faz isso, parabéns para você, porque é um desafio e tanto você cumprir essa missão de você gravar e estar utilizando essa placa de vídeo que ao mesmo tempo transmitindo. Aí a gente vai falar pra mim assim, eu consigo muito bem, aí quando tu vai ver a gameplay do cara, é aquela coisa praticamente que não chega nem a um Full HD, mas parece um HD, tá legal? Muito pixelado, então vocês sabem que conhece meu canal, eu só posto vídeo aqui a 4K, porque eu sou exigente com qualidade, minhas lives são feitas a 2K, tá? Nem canal grande faz live em 2K, certo? Então, eu digo pra vocês, se você grava ou se você transmite através da sua placa de vídeo da AMD, travar o FPS é muito importante para quê? Para que exista uma margem de processamento da placa livre, né, de uso livre para os recursos de gravação, tendo em vista que a AMD não possui um codec de transmissão e de gravação como o NVENC, que é o recurso que transforma a NVIDIA na placa favorita de quem faz streamer, né, ou gravação de jogos, tá legal? Então, essa parte aqui do Radeon Chill nada mais é o que? Vamos dar uma lidinha. Para economizar energia e reduzir o aquecimento, o Radeon Chill reduz a taxa de quadros quando o usuário está ocioso, aumenta instantaneamente quando há ações ocorrendo. Então, uma coisa importante também de lembrar, que verão tá aí, né, gente? Chegando aí, a gente sabe algumas regiões do país, você não pode ficar com o ar ligado o tempo inteiro e você não tá afim de ficar fritando, torrando a sua placa de vídeo. Então, entenda bem, o melhor que seja a refrigeração do seu computador, infelizmente, em épocas do ano que é coisa quente, esquenta, não adianta, não adianta. Você pode estar mega refrigeração, certo? E vai estar um vaporzão. Então, esse recurso ajuda você a não só reduzir temperatura, como economizar energia e reservar o uso da GPU de forma, caso você esteja fazendo mais tarefas no seu computador, como também gravar, transmitir e outros tipos de coisa, beleza? Então, o Radeon Burst já foi falado. O Radeon Anti-Lag, ele praticamente, existe um perigo muito grande, porque você tem que lembrar o seguinte, o Anti-Lag, o Radeon Ascent Sync, eu nunca sei falar isso, troço, também é chamado de imagem, aprimoramento de imagem, aprimoramento avançado da AMD, e o nosso famoso FreeSync, né, que fica na parte de tela do computador aqui, são recursos controladores de fluxo de FPS, ou seja, eles são os carinhas, uma vez quando eu fiz aquele vídeo sobre tecnologias de FreeSync, G-Sync, vídeo muito bom, ignorado pelo pessoal aqui do canal, mas que explica todos os tipos de tecnologia de sincronização de imagem com monitor, tá? Eu recomendo assistir esse vídeo se quiser enriquecer a sua biblioteca, o seu conhecimento, tá? Sobre placas de vídeo e monitores. Ambos são controles, né, de FPS, como costumo brincar, controles de fila, né?
frame time. O que eles fazem na verdade? Eles fazem com que o tempo de chegada dos quadros seja o mais alinhado possível para evitar picos excessivos. No caso, quando você tiver um pico de quadros por segundo, os seus comandos no teclado ou uma queda sejam responsivos de uma forma bem balanceada. O alvo dele é tornar a sua jogatina mais responsiva. Só que fica uma dica para mim, para pensar. Ficar usando muitos recursos de controle de FPS, de certa forma, vai fazer com que você tenha muita perda de performance. Então, o Radeon Anti-Lag é uma coisa que eu não gosto de usar, nem o que também é chamado de sincronização avançada, aprimorada ou avançada. Por quê? Para mim, só o FreeSync basta, aqui na parte de tela. O FreeSync me é bastante. E muitas das vezes ocorreram versões de drive da Adrenaline que eu tive problemas que eu desativei o FreeSync. Desativei e me dei muito bem. FreeSync eu nunca. Que às vezes as pessoas têm a opção, eu quero um monitor com FreeSync para usar o FreeSync da AMD. Acreditem, ocorreram momentos da história esse ano aí que FreeSync foi um acidente. Então, quando você for testar, tá com problema de tela preta, de sincronização de imagem, às vezes desligar o FreeSync é uma boa, tá? Fica essa dica para você. Então, o Radeon Anti-Lag ele é o quê? Ele é um recurso extra que entra junto com o FreeSync se você usa o FreeSync, que entra também junto com a sincronização aprimorada ou avançada para ajudar o seu teclado e mouse a ser mais responsivo. Para mim, na prática, eu não acho um recurso muito bom. Usar ou não, compete a você. Muita gente sente que quando ativa isso é mais um psicológico, né? Mas para mim, excesso de controle é problemático. Então já falamos sobre o Anti-Lag, o Radeon Chill, o Radeon Boost e o aprimoramento de imagem. Esse é muito legal, esse eu gosto, aprimoramento de imagem. O aprimoramento de imagem eu só uso em jogos antigos, tá? Então normalmente o que eu faço nesse tipo de... Quando eu uso esse recurso aqui, eu venho aqui em gráficos do jogo, né? Aqui em gráficos do jogo eu escolho o jogo que eu quero e eu mexo na configuração só específica dele. Então, eu fiz um vídeo sobre aprimoramento de imagem e eu mostrei para vocês no foi o Gears of War 1 primeiro, que já havia sido remasterizado, muito bem remasterizado pela Microsoft. Mas olha como a imagem ficou melhor aí. Tem um vídeo sobre ele, você pode dar uma olhada, mas olha que valor esse recurso dá. Então quando eu jogo jogos antigos, como Metal Gear, não que Metal Gear seja jogo ruim, mas tanto Metal Gear, Gears of War, os primeiros, né? Se a gente fosse jogar aqui um outro jogo antigo, não tá me vindo à mente nenhum jogo. Mas certos jogos de eras que tinha muito aquele anti-aliasing meio grotesco, sabe? Aquele desmaecimento de imagem, que não tinha muita definição e entrega. Esse recurso usado de forma ponderada, né? O aprimoramento de imagem, deixa a imagem. Você vai escolher uma porcentagem, existe uma perda nesse vídeo aí que eu falo sobre aprimoramento de imagem, eu mostro quanto de perda de imagem vocês têm. Não vou fazer aqui agora porque o vídeo vai ficar muito extenso, certo? Vocês dão uma olhada. Esse é um recursozinho que para mim só é bom para jogos antigos, para mim, certo? Então eu vou no jogo especificamente que eu quero e faço o ajuste desse recurso para o jogo. Lembrando, como eu falei para vocês, vocês configuram como vocês quiserem. Quer configurar no global? Todo jogo vai assimilar aquela configuração. Mas por isso eu prefiro sempre fazer a configuração dos jogos especificamente, tá legal? Aí eu vou perguntar, Vitor, como é que você configura a sua placa de vídeo? Sempre assim, ó. Minha placa de vídeo tá sempre assim, o tempo todo. Ah, mas Vitor, tá sempre assim minha placa de vídeo. E quando eu vou jogar num jogo específico antigo, eu vou lá na parte de gráficos do jogo e adiciono a questão específica para aquele jogo que eu quero. No caso, Metal Gear e outros jogos mais antigos, eu vou utilizar esse recurso aqui se eu quiser, beleza? Vou voltar para a configuração global e temos mais um problema. Não, aqui mesmo por enquanto. A grande pergunta que as pessoas fazem, Vitor, meu jogo não está aparecendo aqui na lista de jogos, beleza? Então, você vai apertar aqui, vai atualizar, ele vai dar uma barrida no seu computador, não achou o meu jogo. Você vai clicar nas 3 bolinhas e adicionar um jogo. Aí você não tem como eu pegar todos os jogos do mundo, né? E mostrar pra vocês. Mas o que vocês vão fazer? Vai dar um Googlezinho, pergunta lá, qual é o caminho do jogo tal, tio? Aí o Google vai responder pra você. Aí você vai vir aqui no seu computador e vai procurar o caminho referente àquele jogo e adicionar aquele jogo. E aquele jogo vai ser adicionado automaticamente aqui no perfil, tá legal? Muitas pessoas perguntam no canal por que o seu jogo não aparece aqui. Tá ok? Então, ótimo. Vou retornar agora para as configurações globais, gráficos globais. Lembrando, como falei para vocês, cada recurso desse pode ser usado ou de forma global, assumindo todos os jogos, ou específico. Vou repetir isso 1000 vezes para não confundir vocês. Aqui começam todos uma série de efeitos gráficos que competem com o quê? Com o jogo, porque isso é um efeito que o jogo possui. Todos esses efeitos gráficos que a gente já conhece aqui
de core salteado existem tanto na placa de vídeo quanto no jogo, tá legal? Então, como é que você vai fazer o ajuste disso aqui? Bem, olha que legal. Usar as configurações do aplicativo. Quem assume é o jogo. Aprimorar as configurações do aplicativo. Ele vai pegar o seu joguinho lá e ele vai tentar, tipo assim, ó, vamos trabalhar juntinho, amiguinhos, e substituir as configurações do aplicativo. Ele vai, o anti-aliasing que vai assumir a conta vai ser o anti-aliasing daqui, ó. Anti-aliasing reduz as arestas do objeto, ou seja, a gente sabe o que ele é, ele deixa as coisas mais bonitinhas. Em artefatos, tipo escala ou recorte, abrindo mão de certo desempenho. Especificar como o drive interage com as configurações anti-aliasing do jogo só afeta aplicativos DirectX 9. Então, ou seja, a grande ignorância das pessoas quando ficam mexendo nessas configurações é não ver que ela só se aplica à jogatina antiga. Os jogos novos, a sua placa de vídeo não vai interagir com ela. Não vai. Ó, tá observando aqui, ó. Segundo. Terceiro. Opa, anti-aliasing morfológico. Ele já é um recurso compatível com DirectX 12 e Vulkan. Então, o que eu vejo muitas pessoas na internet explicando isso aqui, e eu fico, meu Deus, que vergonha. Eu não me acho especialista não, porque eu vou dizer pra vocês, eu conheço 70% do que esse aplicativo faz. A parte de gravação nem me interajo muito, vou dar uma palhinha aqui, mas essa questão aqui, esse vídeo é extenso, galera. Se fosse vocês, assistiria ele com pipoca na mão aí, certo? Depois vê em partes, depois continua assistindo, mas o que acontece? O erro das pessoas é sair configurando aqui. Eu vejo um monte de reviews na internet e a pessoa nem sabe o que cada um desses recursos fazem. Então, vocês já entenderam. Isso aqui eu vou usar a configuração do aplicativo, ou seja, quem manda é o jogo. Aqui é o jogo junto com a placa de vídeo. Aqui eu vou substituir o jogo e o anti-aliasing que vai assumir é o anti-aliasing da placa de vídeo. Legal? Lembrando que só funciona esse recurso para o DirectX 9. Certo? O método de anti-aliasing que vai ser usado. Aí você vai escolher aqui o que vocês querem. É gosto, mas lembrando, só funciona para máquinas com DirectX 9, tá legal? E aqui ele explica cada um tipo do gênero. Agora, pessoal, chegando aqui na parte de anti-aliasing morfológico, né? Mais uma vez eu peço que vocês deem uma clicadinha aqui e deem uma olhada, né? Como nós estamos falando antes, no que ele se aplica. Uma técnica alternativa de suavização de borda com sobrecarga de desempenho mínimo, ou seja, não vai sobrecarregar muito, não afeta os aplicativos de DirectX 12 e Vulkan, ou seja, só vai se aplicar a DirectX 11, 9 e 10, tá legal? Eu não falei na ordem, né? 9, 10, 11 no caso, 11, 10 e 9, então não funciona os aplicativos com DirectX 12 e Vulkan, então você vê muita abobrinha, como eu falei agora há pouco, nos sites, nos reviews, gente colocando isso aqui em jogos atuais e não tá fazendo nada de efeito. A filtragem antistrópica, né, que a gente fala, antisotrópica, a palavra certa é essa. Mais uma vez, filtragem melhora com clareza de textura e minimiza o ruído audiovisual. Só afeta aplicativos com DirectX 9. Ou seja, vocês estão observando que alguns recursos gráficos da placa aqui na parte da aba avançado estão vinculados pela necessidade de acertar a qualidade gráfica de jogos antigos. Entendeu? Então, porque eu acho que de certa forma a AMD entendeu que ficar se metendo na parte gráfica dos jogos atuais, entendeu? Fica uma briga entre um e outro. Então, na verdade, eu acho que a AMD de certa forma não se mete, legal? Qualidade de filtragem de textura. Então, vocês estão observando tudo aqui, ó. Tudo focado na maioria com DirectX 9, porque os jogos dessa época não sabiam tratar esses recursos. Opa, vamos ver aqui, ó. Tem esse aqui é um recurso quando você instala o drive da AMD, ele já está ativado. Quando você bota o driver aqui no padrão, vou botar o padrão aqui, ó. É o único recurso que está ativado. Por quê? Olha o que esse recurso faz. Permite que o driver substitua o aplicativo e escolha um formato de textura mais ideal para melhorar o desempenho. Costuma ter um impacto mínimo na qualidade da imagem. Ou seja, a placa de vídeo trata, né, toda a textura de uma forma que é mais confortável para a placa de vídeo. Se isso é bom ou não, eu particularmente deixo ativado e tenho sucesso nos meus jogos. É uma configuração que nesse caso aqui se aplica a qualquer tipo de DirectX, diferente dessas versões anteriores que visam tratar DirectX em jogos que não sabiam tratar esse tipo de recurso gráfico, ok? Vamos lá, nessa parte aqui, especifica como o driver interage com as configurações de mosaico no jogo. Aí ó, que você quer AMD otimizado, configurações do aplicativo, substituir configurações do aplicativo. Essa parte de formato de pixel você tem que ver nas especificações do seu monitor, tá legal? Então,
você tem que olhar nas especificações do seu monitor, tem fóruns sobre isso, não tem como você saber isso tudo de cabeça, tá legal? É complicado. Aqui em redefinir cache de sombreador é uma coisa interessante, baseada em... Lembra que eu falei para vocês, toda vez que o driver é alterado na máquina, as pessoas às vezes não sentem fluidez no primeiro momento, né? Então, muitas das vezes, a questão, a cache de sombreamento, dependendo da forma como a mecânica do jogo funciona também, que muitos jogos não trocam uma ideia muito boa com a placa de vídeo no contexto de sombreamento. Então, muitas das vezes, a placa não interage bem com isso, tá legal? E você tem a problemática de simplesmente as sombras estarem sendo renderizadas, o shader, tudo em segundo plano. Então, esse negócio aqui, redefinir cache de sombreamento, você vai zerar da sua máquina toda a cache que ele criou de sombreamento de jogos que trataram junto com a placa de vídeo essa questão dessa cache, né? Porque não é todo o jogo que vai ter isso vinculado a ele. Então toda a cache de jogos aqui que ele já pré-renderizou, que ele já tratou, que ele já montou, compilou, vão ficar guardadas com ele. Então você pode zerar isso aqui, mas pode acontecer que ao abrir um jogo que antes abriu numa velocidade, talvez demore um pouco mais para abrir, por ele estar tendo que criar de novo essa cache, né? Que de certa forma otimiza o jogo na carga do sombreamento, esse tipo de coisa. Então é tudo focado com a parte de sombra, isso aqui dos seus jogos. E não é todo jogo que vai interagir com essa parte. Bem, pessoal, eu particularmente descobri agora que eu vou ter que fazer mais de um vídeo, né? Por quê? Tô voltando com a minha imagem aqui. Porque, pessoal, é um assunto muito grande. Se o vídeo, eu poderia fazer um vídeo de 1 hora, falando sobre tudo que tem aqui dentro. Mas eu quero saber se essa primeira parte já foi boa para vocês, se já ajudou bastante nesse supletivo. Ele vai chamar supletivo parte 1 e talvez tenha que chegar até parte 3, porque o assunto aqui é muito extenso. É muito extenso, é muita coisa você aqui dentro que vocês nem imaginam, certo? Então, o que é necessário que eu quero que vocês entendam? Alguma coisa que vocês querem a mais adicionar, sentiram falta no vídeo, vai ter muito mais coisa. Mas o que vocês sentiram falta já nesse momento? Ou o que já nesse momento já foi legal para vocês, se vocês já gostaram de alguma coisa que foi falado aqui, certo? Aqui na aba avançada vocês observaram que metade disso daqui, mais que metade, são coisas que nem se aplicam a jogos atuais. E você vê pessoa de canal grande, de canal pequeno, expondo isso daqui como se fosse um recurso que ajudasse você no seu jogo, tá legal? Então eu espero que você tenha gostado. Eu vou ter que encerrar o vídeo dessa parte mesmo, são vídeos só desinteressantes e cansativo para quem assiste. Então essa parte 1 aqui, nós aprendemos os perfis que existem, você pode configurar o perfil tanto globalmente quanto de uma forma geral. Vimos como atualizar o drive, receber versões beta, versões definitivas, receber apenas notificação do drive ou o driver já baixado em segundo plano. O que não é bom para quem grava jogos, quem joga competitivamente, não é legal que em segundo plano um aplicativo simplesmente queira baixar o drive conforme a vontade, seu meu prazer. Então você aprendeu como controlar isso, configuração global, por perfil, você conheceu cada perfil desse aqui, certo? E eu espero, e o Radeon Bush, essa lenda horrível aí que tanto falava que seria algo extraordinário, mas particularmente não vejo rodando em nenhum outro jogo. Legal? Se você gostou desse vídeo, por favor, galera, dá aquele joinha que ajuda o nosso trabalho para poder valer a pena fazer a segunda parte aqui. Se não, sinceramente, esse vídeo aqui não bater mais de 200 likes, dificilmente eu vou fazer a segunda parte. Porque às vezes os meus vídeos batem 3.000, 4.000 visualizações e eu vejo que a galera curte, mas às vezes a pessoa vem me agradecer e eu pergunto, deu like? A pessoa, esqueci de dar o like. Então, por favor, galera, dá um like, valorize o nosso trabalho aí, por favor. Ativa o sininho, vai ficar por dentro da parte 2 do supletivo AMD. Tá legal? E segue a gente aqui, que vai ser um prazer ter você aqui no nosso canal, tá bom? Então até a próxima aí e obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima.